Olá pessoal, tudo bem? Professor André Valente, mais um vídeo aqui para vocês. Dia 21 de maio é celebrado o Dia do Profissional de Letras e eu não poderia deixar passar essa data, né? Então eu estou fazendo esse vídeo aqui para falar um pouquinho sobre a formação do profissional de letras, sobre a minha experiência e para tentar ajudar aí você que está pensando, né, de repente em fazer esse curso, tem algumas dúvidas. E para levar um pouquinho também de informação a você que é curioso, que é curiosa aí sobre esse assunto. Então, roda a vinheta e vamos para o nosso vídeo. Bom, o curso de letras é o curso que forma as pessoas que vão estudar o quê? Vão estudar as línguas, vão estudar a literatura, vão estudar todas as manifestações, né, da linguagem humana, da linguagem verbal, né? Então essa é a formação aí do curso de letras. Esse é o nosso material de estudos. Então todo tipo de texto que você possa imaginar, todo tipo de linguagem verbal que você possa imaginar, desde o texto falado, um vídeo como esse, por exemplo, uma conversa na mesa do bar, um rótulo de uma embalagem, um jornal, uma obra literária, um documento histórico, de alguma maneira passa pelo estudo do profissional de letras, né? Então, essa é a nossa formação. Nosso material é a palavra, é a linguagem verbal, esse é o nosso material de pesquisa, esse é o nosso material de trabalho. O curso de letras, ele costuma demorar aí 2 anos, né? Alguns cursos EAD têm a possibilidade de você estudar 2 anos, e os cursos presenciais geralmente vão de 3 a 5 anos de formação. Você pode sair com a formação de bacharel em letras, ou com a formação de licenciado, né? Fazer a licenciatura e se habilitar para dar aula também. Tá? Existem alguns cursos que oferecem apenas a licenciatura, outros oferecem apenas o bacharelado e você pode complementar com a licenciatura, e existem os cursos que oferecem as duas opções. Então é preciso conhecer aí cada instituição para quem pretende estudar nessa área, né? Bom, o que você vai, né, estudar, o que você vai ter nesse curso de letras. Então você pode aí ter 3 caminhos mais prováveis, né? Que são o caminho das línguas. Então você pode estudar uma língua específica, uma língua de uma cultura, e aí você vai estudar a língua, a cultura, a história, enfim, as transformações dessa língua, o surgimento dessa língua, as manifestações dessa língua, enfim, a literatura dessa língua também, né? Então, essa é uma possibilidade, você escolher um idioma e estudar. Existem os idiomas modernos, que são os mais conhecidos, né? As línguas modernas, então o inglês, o espanhol, o francês, o italiano, né? Fazem parte das línguas, o alemão, fazem parte das línguas modernas. E existem também os idiomas mais antigos, os chamados idiomas clássicos, né? Como o latim, o grego, existem as línguas orientais, que é o caso do japonês, é o caso do chinês, é o caso do coreano, mas é também o caso do árabe, e de outras várias línguas aí, o hebraico também. Então é possível estudar essas várias línguas. Cada instituição tem as suas possibilidades aí, tá? Outra possibilidade também é você não se especializar em uma única língua e fazer uma formação que vai tentar entender o funcionamento das línguas de modo geral. Então você vai se tornar um linguista, né? Então a formação em linguística é a formação em que você não fica restrito a uma única língua, vai entender o funcionamento de todas de alguma maneira, vai comparar as línguas, estudar documentos, entender as filiações, né, como por exemplo português, que tem muita influência do latim, das línguas africanas, das línguas do passado que formaram aí, o povo na Península Ibérica, que depois vieram aqui para o Brasil, e essa formação desse português brasileiro que nós chegamos até os dias de hoje. Então, o linguista ele vai estudar isso, e vai analisar os discursos, vai tentar entender as transformações, as mudanças, as relações, né, que a língua tem com as outras situações da vida. Enfim, esse é o estudo na área da linguística, tá?
E existe a possibilidade de você ficar no campo literário, né? Se formar aí no campo dos estudos literários, né? Focar mais nessa manifestação artística da língua, né? Que é a literatura. Então, trabalhar aí com estudos literários, com pesquisa na literatura, com crítica literária, né? Entendendo a história da literatura, as características do texto literário, enfim. Então, essas são as possibilidades aí, os três caminhos principais. Claro que esses caminhos se desdobram em várias outras áreas, em várias outras disciplinas que compõem a formação no curso de letras. Tá? Em relação ao campo de trabalho, né, o profissional de letras, é muito comum as pessoas acharem que, né, quem faz letras vai ser professor. Não, isso é apenas uma opção. Né? Como eu disse, vai ser a opção principalmente para quem fizer as licenciaturas, vai poder dar aula no ensino fundamental, no ensino médio, né? Vai trabalhar nessa área. Então, com a licenciatura no curso de letras, abre essa possibilidade. Porém, o profissional em letras pode ficar no campo da pesquisa, né? E aí no campo da pesquisa tem pesquisa de todo jeito que você possa imaginar. Né? Tem pesquisa aí sobre textos antigos, né? A chamada paleografia, que é a escrita mais antiga, né? No campo aproximado da antropologia, que estuda a cultura humana, né? Estuda as manifestações humanas, a interferência humana no mundo. Então, o estudioso de letras ele vai estar próximo disso. Existe a possibilidade de você se aprofundar na filosofia da linguagem, na psicologia da linguagem. O curso de letras ele tem essa relação com todos esses outros cursos, né? E porque a linguagem é uma manifestação humana, então envolve o nosso psicológico, envolve a sociedade, envolve a história, envolve questões culturais, questões políticas, questões sociais, questões filosóficas. Então é um campo bastante rico. Né? Prepare-se para ler muito. Né? Obviamente é um curso em que você vai ler e vai escrever muito. Né, sobre muita coisa, então é um curso que exige isso. Afinal de contas, o seu material de trabalho, a sua matéria-prima é exatamente o texto, então você vai ter contato com o texto o tempo todo. Né? Então, tem que se preparar para isso, tem que ter alguém que tenha esse perfil. Né? Em qualquer formação vai ter que ler muito, mas no curso de letras é fundamental essa leitura. Tá? E você vai ler sobre diversos assuntos. Você vai ler sobre filosofia, vai ler sobre psicologia, vai ler sobre história, vai ler sobre sociologia, vai ler sobre artes em geral, sobre a própria literatura, sobre a língua. Até mesmo a área da fisiologia acaba entrando aí. Olha que interessante, né? Porque afinal de contas nós temos um aparelho fonatório, né? Um aparelho todo um aparelho físico que nos permite falar, e no curso de letras nós estudamos isso também. Né? Por exemplo, quando um professor encaminha um estudante, né, para um fonoaudiólogo, é porque ele identifica ali a partir da sua formação que existem questões ali que são questões que podem ser tratadas pelo profissional, né, da fonoaudiologia, mas antes disso, o profissional formado em letras ele tem que identificar, né, em que campo estão as falhas aí desse estudante, né, para encaminhar de maneira adequada. Então, é um campo bastante amplo, é um campo riquíssimo, você vai adquirir uma carga cultural enorme, né, enfim, é isso. Tá? No campo de trabalho, né? Então, como eu disse, você pode atuar no campo da pesquisa, no campo do ensino, pode atuar no campo também da crítica literária, se tornar aí um crítico, se tornar um estudioso dessa área, pode atuar também em editoras de livro, editoras de jornal, como na parte de revisão, na parte de intérprete, na parte de tradução. Toda vez que você assiste um filme legendado, por exemplo, ali por trás ali tem um profissional de letras ajudando ali na formação dessa legenda. E não é só a tradução das palavras, né? Tem que pensar também, por exemplo, que escolher as palavras muitas vezes mais adequadas para caber no tempo da fala do personagem. Então, esse é um campo, por exemplo, que o profissional de letras pode atuar. Tá? Um campo
é bastante rico aí, né? Em relação à empregabilidade, ao mercado de trabalho, né, que a gente sabe que preocupa as pessoas aí, podem ficar tranquilos, né? As pesquisas mais recentes aí falam que é um campo de trabalho que chega a ter aí 90% de empregabilidade, então é muito difícil um profissional de letras não conseguir emprego, afinal de contas, né? A escrita ela está muito presente no nosso dia a dia, ela é a base da nossa civilização, é a escrita e a leitura. Então, o profissional de letras sempre acaba tendo algum campo de trabalho para atuar. Tudo bem? Eu queria falar um pouquinho também sobre a minha trajetória, né? Para de repente te ajudar aí quem sabe você se identifica, né? E pensa sobre a sua trajetória. Quando eu estava me preparando para fazer o vestibular, eu tinha feito um curso técnico. Nesse curso técnico, eu já tive a influência de uma professora, de literatura, de português, que me chamou muito a atenção, a professora Maria Adélia, que, né, não está mais entre nós, mas ficou aqui guardada no coração, né? E ela me influenciou muito e me encantou muito, né, com o campo das palavras, com o campo do estudo da literatura. E eu saí do curso técnico, fiz um curso técnico em artes gráficas pelo Senai, fui atuar na área, fui estagiar, fui para uma empresa, mas ficou aquela dúvida sobre o que eu faria depois na faculdade. Então comecei a fazer um curso preparatório, e nesse curso preparatório, quando eu cheguei no curso preparatório, eu tinha uma dúvida entre três cursos. O curso de artes cênicas, porque eu já fazia teatro, era uma coisa que eu carregava comigo também, esse gosto pela arte, pelo teatro, né? Então fiquei pensando que eu podia atuar nessa área. A área de jornalismo, de comunicação social, de modo geral, porque havia interesse por dialogar, por comunicar, por me expressar através das palavras. Então cheguei a pensar nessa área da comunicação, nessa área do jornalismo, né? E o curso de letras, né? Por influência dessa professora. E para minha alegria na vida, eu tive uma professora no curso preparatório que era formada exatamente nessas três áreas. Então, obviamente que eu fui conversar com ela e foi ela que acabou me convencendo que eu devia prestar o vestibular em letras mesmo. Então, eu decidi prestar o vestibular em letras, consegui passar, né, na FUVEST, entrei na USP e lá eu me formei bacharel em letras, né, em língua portuguesa, né, e comecei a trabalhar. E comecei a trabalhar antes até de me formar, já comecei a trabalhar, né? E de verdade mesmo, eu digo que eu não me vejo fazendo nenhuma outra coisa. O mundo das letras é o mundo no qual eu me realizo. Foi trabalhando nessa área que eu conquistei a minha moradia, o meu apartamento, que eu conquistei muito conhecimento, que eu me realizei mesmo como pessoa, como profissional, e eu não me vejo fazendo nenhuma outra coisa. Então eu espero que esse vídeo possa te ajudar, possa te inspirar, né? Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, ativa a sinetinha aí para você poder acompanhar os nossos vídeos. Muito obrigado por você estar aqui e até o próximo vídeo.